turma, aqui é o Luiz. Hoje a gente vai dar continuidade aqui no nosso curso de Neurofisiologia. Hoje a gente vai falar de transmissão sináptica. Como sempre, essa bibliografia que eu usei para montar a aula. E lembrando, se você não viu a aula de potencial de ação, você vai boiar aqui nessa aula. Então assista essa aula para você vir para essa. Então vamos começar falando da sinapse, que existem sinapses diferentes. Você tem a sinapse elétrica e você tem a sinapse química. A sinapse elétrica ele é muito fácil de falar. Quando você tem a transmissão do sinal que vem por potencial de ação, ele vai passar de um neurônio para outro por junções gap. Você vai ter aqui os íons, né, os íons de sódio que vai estar entrando na célula, esses íons de sódio vão passar pelas junções gap, vai despolarizar a próxima célula e vai continuar com o potencial de ação. E uma coisa muito interessante dessa sinapse elétrica, ele é bidirecional. Você pode tanto ter essa célula despolarizando essa, como essa célula despolarizando essa. Ela não é unidirecional. Esse tipo de sinapse é muito comum em regiões do cérebro que você precisa de neurônios adjacentes também sendo excitados para que você tenha uma sincronização. Eu trouxe um exemplo aqui que é o núcleo olivar inferior. Ele está relacionado com o movimento. Quando você tem movimento, você precisa ter uma sincronização. Então, nessa parte do encéfalo, você vai ter esse tipo de sinapse. E uma coisa também é em geral, tá, gente? Esse tipo de sinapse, em geral, ele não gera despolarização do neurônio posterior. Por quê? Porque é um sinal geralmente muito fraco. Aqui você tem uma junção gap que passa os íons. E geralmente essa informação é uma informação fraca. Então você precisa de ter várias sinapses elétricas para você, em geral, você ter uma despolarização do neurônio pós-sináptico. Aqui só mostrando como é que é. Aqui você tem o neurônio 1, o neurônio 2, tem junção gap e passa de um neurônio para o outro. Aqui, como eu disse, em geral, esse sinal é um sinal fraco. Então você tem potencial de ação aqui, você pode ver que você tem potencial de ação. E na célula 2 você não tem o potencial, você não chega no limiar de excitabilidade. E a principal sinapse que acontece que é a sinapse química. A sinapse química é a sinapse mais comum que a gente tem nos mamíferos. E a membrana dos dois neurônios ela é separada, elas não estão mais comunicando por junções gap. Elas são separadas por uma fenda sináptica, onde você tem matriz extracelular que mantém as duas membranas unidas. Nessa sinapse, basicamente, você tem potencial de ação vindo para cá, que você tem o terminal axonal. No terminal axonal, você vai ter mitocôndrias e muitas vesículas sinápticas. Esse potencial vai chegar aqui, você vai ter influxos de cálcio, ou seja, diferente de todo o resto da membrana. No terminal axonal, você vai ter influxo de cálcio, que é canais de cálcio dependentes de voltagem, nessa membrana, que vai fundir a membrana da vesícula sináptica, liberando esses neurotransmissores na fenda sináptica. E nessa fenda sináptica você vai ter receptores do neurônio pós-sináptico que vão receber essa informação, e essa informação vai gerar uma despolarização, vai gerar uma polarização. A gente depende do neurotransmissor e principalmente do receptor pós-sináptico. Você também tem um tipo de sinapse química que é a junção neuromuscular. Como a gente viu nesse slide aqui, você tem um neurônio comunicando com outro neurônio. Mas você também pode ter um neurônio comunicando com o músculo. Como é que você contrai seus músculos? É por uma junção neuromuscular. É bom salientar que na junção neuromuscular, o neurônio motor, quando ele estiver excitando o músculo, ele vai estar usando o neurotransmissor acetilcolina. Acetilcolina é um neurotransmissor que contrai o músculo. Então aqui você basicamente vai ter a mesma coisa. Você vai ter o neurônio, aqui você vai ter a fibra muscular, aqui você vai ter a fenda sináptica. Nesse caso você vai ter as dobras juncionais, aqui já é a célula muscular. Você vai ter os receptores de acetilcolina, e quando você tiver a contração, você vai ter o estímulo propagado pelo axônio e liberado acetilcolina aqui na fenda sináptica, gerando uma despolarização da fibra muscular. E uma nomenclatura que o pessoal da histologia dá, que a membrana pró-sináptica dessa fibra muscular, dessa célula muscular,
é chamada de placa motora terminal. Então vamos lá. A gente já viu como é que é os dois tipos de sinapses, mas essas sinapses precisam de um mediador. Qual que é esse mediador? São os neurotransmissores. Basicamente, você tem os neurotransmissores classificados como aminoácidos, aminas e peptídeos. Você pode ver que você tem vários neurotransmissores e cada um deles está relacionado com alguma função. Eles são sintetizados basicamente como proteínas. Eles podem ser sintetizados ou no citosol, como a gente aprendeu em citologia, mas eles também podem ser sintetizados no citosol do terminal axonal. Lá no terminal axonal, ele é sintetizado lá e armazenado nas vesículas. Ou eles podem ser sintetizados normal, entrar na vesícula e ser transportado no transporte que a gente já viu aqui nas aulas. E eles são liberados, como eu disse, quando há influxo de cálcio. Porque no terminal axonal você tem canais de cálcio dependentes de voltagem. Esse canal de cálcio dependente de voltagem, quando você tem um potencial de ação nessa membrana, você vai estar ativando esses canais de cálcio. Aqui, como os neurotransmissores são sintetizados, você vai ter a síntese proteica normal. Eles vão ser empacotados em glândulos secretores, vão ser transportados pelo axônio e vão ser armazenados na vesícula sináptica e no terminal axonal. A partir do momento que tem potencial de ação, aí essas vesículas sinápticas são liberadas. E aqui eu trouxe um negócio muito interessante, que é como esse cálcio libera essas vesículas. As vesículas, vocês não precisam decorar isso, gente, mas elas têm proteínas de membrana que se ligam a outras proteínas de membrana na membrana plasmática, e quando você tem o fluxo de cálcio, o cálcio se liga nessas proteínas que geram uma deformação e libera esses neurotransmissores, fundindo tanto a membrana da vesícula quanto a membrana plasmática. E aqui esse processo tem a vesícula, influxo de cálcio, o influxo de cálcio vai gerar a fusão das membranas, e depois esses neurotransmissores que vão para a vena sináptica, eles podem ser endocitados novamente. Então vamos falar um pouco dos receptores dos neurotransmissores. Em geral, você tem dois tipos principais, que são os canais iônicos. Aqui eu trouxe. Os canais iônicos é basicamente o seguinte: o próprio receptor é um canal iônico. Então aqui você tem um neurotransmissor se ligando a esse canal iônico. A partir do momento que esse neurotransmissor se liga, vai mudar sua conformação e vai ou abrir para um íon entrar, ou fechar para esse íon não poder mais se movimentar. E você também tem um outro tipo que é muito bacana, que é o ligado à proteína G. Esse daqui, ele próprio não é o canal iônico, mas ele é um receptor que, quando ele se liga ao transmissor, ele envia um sinal para a proteína G, porque eles estão acoplados. Essa proteína G vai mudar sua conformação e ela vai gerar um sinal efetor. Esse sinal efetor pode ser tanto ativar ou inibir um canal iônico, ou pode ser tanto algum mensageiro secundário. Você vai ter uma informação indo para o interior da célula que pode regular enzimas ou metabolismo celular. E outra coisa que você pode ter também dos receptores são os autorreceptores. Esses dois receptores aqui que eu falei, eles basicamente são receptores do neurônio pós-sináptico, o neurônio que recebe informação. O neurônio que está enviando informação, ele tem um receptor chamado autorreceptor. Aqui eu trouxe um exemplo de um autorreceptor, que você tem a noradrenalina, nesse caso, sendo liberada aqui na fenda sináptica. E eles podem se ligar aos receptores pós-sinápticos. Só que eles também podem se ligar a esses autorreceptores. Esses autorreceptores, eles vão gerar uma mensagem intracelular que, em geral, vai ser uma inibição. Porque como é que essa célula vai ter, entre aspas, uma regulação para saber que ela não está liberando muito neurotransmissor pelo autorreceptor? Se você tiver muito desse neurotransmissor sendo liberado, esse autorreceptor vai ser muito estimulado e vai inibir a liberação de mais neurotransmissor. Em pouquíssimos casos, você tem o contrário. Você tem esse autorreceptor
e estimulando a liberação de mais. E uma coisa também que tem nesse slide que eu vou aproveitar, o próprio neurônio pré-sináptico, ele pode ter um transportador do próprio neurotransmissor que ele está liberando, para ele fagocitar esse neurotransmissor de novo. E esse neurotransmissor ele pode ser tanto degradado, que ele, em geral, ele é proteico, ou ele pode entrar em outra vesícula para ser liberado de novo. Então você vai ter um reaproveitamento. Esse neurotransmissor ele pode gerar um sinal sináptico excitatório, um sinal sináptico inibitório. O excitatório, você vai estar aumentando o gradiente elétrico do neurônio pós-sináptico. E, em geral, você pode estar acarretando um potencial sináptico. Ou você pode ser inibitório. O inibitório vai inibir um potencial sináptico, como vocês podem ver aqui. Em geral, o excitatório você tem influxo de sódio e o inibitório você tem influxo de cloro. E como eu disse, você tem uma reciclagem e degradação dos neurotransmissores. A célula que está liberando o neurotransmissor, ela pode tanto pegar esse neurotransmissor e degradar ele para formar novos neurotransmissores, ela pode pegar ele, colocar numa nova vesícula e liberar essa vesícula no próximo estímulo. Por que você tem esse processo? Porque se você tiver muitos transmissores ali na fenda sináptica, você vai ter uma estimulação excitatória e inibitória na membrana pós-sináptica exacerbada. Então você precisa ter um regulador. Então você tem um regulador que é tanto o neurônio pré-sináptico. Você também tem um regulador que são as células da glia, especial os astrócitos. Você tem enzimas na fenda sináptica que degradam esses neurotransmissores, como a acetilcolinesterase, que degrada a acetilcolina. E isso é muito importante também, porque se você tiver muito neurotransmissor na fenda sináptica, se estiver estimulando muito aquele receptor, você pode estar gerando uma dessensibilização de membrana no neurônio pós-sináptico. Ou na membrana pós-sináptica, melhor dizendo. E uma coisa bacana é que você pode ter vários neurônios inervando uma mesma célula. Então você vai ter uma integração sináptica. Essa integração sináptica pode ser temporal ou espacial. Nesse caso aqui, eu usei o exemplo dos potenciais excitatórios. Então se você tiver, por exemplo, a sinapse elétrica que eu falei que em geral eles não geram potencial de ação. Se você tiver vários dele, aí você pode gerar um potencial de ação. Você pode ter vários dele temporal, que é de um mesmo neurônio tentando excitar a célula pós-sináptica várias vezes, ou espacial, que você tem vários neurônios tentando excitar a mesma célula. E aqui é como eu falei. Aqui você tem um potencial de ação chegando. Aqui você tem um potencial de ação espacial, que você tem vários neurônios tentando estimular a mesma célula, e a temporal, que você tem o mesmo neurônio tentando estimular várias vezes a mesma célula. E aqui, como vocês podem ver, é o que acontece quando acontece isso. E aqui é o gradiente elétrico que acontece quando você tem essa integração sináptica. Essa integração sináptica ela também pode ser não só com neurotransmissores excitatórios, mas podem ser com neurotransmissores inibitórios também. E uma via sináptica, ela é o equilíbrio entre excitação e inibição. Então você vai ter um neurônio tentando excitar e um neurônio tentando inibir. Aquele neurônio que tiver, aqueles neurônios, né, que você vai ter mais de um, aqueles neurônios que tiverem estimulando mais, seja excitando ou inibindo, que vão seguir essa informação, vão inibir essa informação nessa via sináptica. E uma coisa bacana que você pode ter é a inibição por derivação. Como eu disse, para você ter a propagação do sinal, esse sinal ele tem que ir para a zona de gatilho. E se você tem um sinal inibitório que se propaga ao longo de um dendrito até o corpo celular, e você tem um sinal excitatório que está em outro dendrito que se propaga até o corpo celular, esse sinal ele não vai para a zona de gatilho. Ele vai para esse dendrito que está negativo. Então o sinal não vai correr para ser transmitido, ele vai para esse dendrito que está negativo. Isso é inibição de derivação. E aqui, como vocês podem ver, você tem uma sinapse excitatória e uma sinapse inibitória. Você vai ter a propagação do estímulo, mas quando você chega aqui que você tem uma sinapse inibitória, esse estímulo diminui. E todo esse processo ele pode ser modulado. Como assim modulado? Você pode ter moléculas que influenciam o potencial excitatório e o potencial inibitório.
estimulando para esse potencial inibitório ser mais forte ou diminuindo esse potencial, que às vezes você tem o mesmo potencial excitatório, se tiver uma modulação positiva, quando ele chegar nesse neurônio, nessa célula, ele vai ter uma excitação muito mais exacerbada. Aqui eu trouxe um exemplo, só para vocês verem como é que é esse mecanismo. Você tem uma noradrenalina no receptor beta, acoplado à proteína G, que vai gerar informação para a célula que vai inibir canais de potássio. Então, se você tem uma membrana que você tem efluxo de potássio, você vai estar despolarizando um pouco essa célula, você vai estar diminuindo o potássio que está saindo. Então, se você tiver um potencial excitatório, você vai aumentar esse sinal. Para essa aula era só isso. Espero que vocês tenham gostado das aulas. A gente faz com muito carinho. Se tiver como dar um curtir, eu agradeço muito, comentar. Se tiver alguma dúvida, pode mandar aí que a gente tenta responder. E até a próxima aula.